sucessiva de um papado em Roma, principalmente na Itália. Então há ali muitos anos seguidos com essa origem. A origem etíope diminui significativamente, mas nós já tivemos pessoas com fenótipo negro entre os papas. Ponto. Tipo, não é uma novidade para a igreja. Pois é. Não será novidade. Agora, será novidade para os tempos recentes, em que de fato nós não tivemos isso. Sim. Mas é porque no início da igreja, a Etiópia tinha uma influência gigantesca. O norte da África tinha uma influência gigantesca. E é no norte da África ali, com raízes fortemente cristãs, que o continente africano se tornará tão cristão. O senhor acredita que é o Espírito Santo que decide ali naquele momento ali? Ele realmente inspira Primeira a decisão coisa é que a gente deve invocar o Espírito Santo. E eu não tenho dúvida que será invocado. A igreja ela é teândrica. Ela é composta pelo humano, mas ela é divina. Então não vai ser decisão simplesmente humana. Serão dias exigentes. Não vai ser tão fácil assim, mesmo sabendo que o Espírito Santo conduz, que é uma coisa tão fácil. Vai ser de muito esforço. Então é preciso toda a igreja estar em espírito de oração. É nossa missão como católico estar em comunhão, rezar um pouco mais, porque essa igreja não é nossa. E eu não tenho dúvida, se a gente invoca o Espírito, ele sopra onde quer, mas você é livre. Quando a igreja convoca para rezar, é muito sério isso, é muito profundo. Não é qualquer coisa. Não é porque somos donos da verdade. Nós somos instrumento dela. E essa igreja não é nossa. Foi Jesus que a fundou. Então tem a sua raiz. E na força do ressuscitado, a gente supera o medo. O cenáculo, então Jesus entra, deseja, a paz esteja convosco. Primeiro estar em paz. Invocar o Senhor. Formar correntes. É nossa missão como pastor. Convocar, mobilizar, rezar diariamente. Diariamente. E aí a sua pergunta, você acredita que o Espírito Santo? Não tenho dúvidas. Porque invocando, e aí isso não deixa talvez de impactar. Mesmo o Espírito Santo atuando. De repente ao apresentar o que quer de nós, Pai. O que queres de nós. Então, até apresentar e até ser o que somos. Então eu vejo como oportunidade da gente ter uma espiritualidade mais forte, uma espiritualidade comunitária, porque muitas vezes a gente fica naquela ansiedade, nem aprofunda. Então é tempo de aprofundar, é tempo de rezar um pouco mais, é tempo de mobilizar. E eis a nossa missão. Que igreja maravilhosa pertencemos, que organização que ela tem, que igreja que é essa que nunca se acaba? Então, se fosse só de homem, já tinha terminado. Com tantas feridas que ela já teve, e tem ainda suas feridas. Só que é uma igreja que é conduzida pelo Espírito do Senhor. São Francisco de Assis, na sua regra, ele deixou: tenhamos o Espírito do Senhor e seu santo modo de operar. Então, se a gente tem o Espírito do Senhor, pode surpreender. A gente pensava, humanamente a gente até torcia, porque acompanhando aquele cardeal, acompanhando, nossa, se ele virar papa, vai ser tão bom. Porque a gente, eu sou padre, a gente sabe mais ou menos alguns cardeais, o que está fazendo. Mas o que Deus quer de nós, deixando o Espírito Santo conduzir, aí você reza, e reza todos os dias para esse pastor. E achei muito linda a sua resposta. A hora que apresentar, eu vou amar. Quer dizer, eu posso dizer, eu quero ouvir para amar melhor. Então, não tenho dúvida que o Espírito Santo está conduzindo. Mas, repito, é momento de mobilizar. Se a gente enfraquecer na espiritualidade, se a gente ficar na superficialidade, nós pagamos um preço muito alto depois disso. Então, precisamos empenhar. Como religioso, como padre, como aquele que ama a igreja. Então, afinal de contas, você ama a igreja ou não? Você ama a igreja? O senhor recomenda a ordem franciscana secular? Recomendo. Puder explicar um pouco pro A ordem pessoal? franciscana secular é o seguinte: é a oportunidade de você ser franciscano vivendo na vida laical, leigo.
A nossa paróquia tem um grupo da Ordem Franciscana Secular. O que faz? Primeiro, uma espiritualidade na linha de São Francisco, que tem a primeira ordem, que é São Francisco, a segunda, Santa Clara, as Clarissas. Então, e a oportunidade que muitos leigos queriam entrar na vida franciscana e não tinha como. E aí depois surgiu a ordem terceira. Então, a ordem primeira, a ordem segunda, a terceira. Como recomendo, se você quiser, uma hora a gente pode conversar pessoalmente, comece a participar das reuniões, junto com o grupo que já existe, reúne no mínimo 2 vezes por mês. Ainda ontem mesmo tivemos uma exéquia de alguém ligado à Ordem Franciscana Secular, visto naquele acidente lá, o Lucas Novato, o Lucas Novato, sobrinho de uma líder da Ordem Franciscana Secular. Então, como recomendo, não tenho dúvida, aquele que identifica a espiritualidade franciscana, buscar, assim como tem a Ordem Terceira Dominicana, tem a Ordem Franciscana Terceira. Então, por que eu recomendo? Porque tem leigo que quer ser franciscano, viver o carisma de São Francisco. Quais são as obrigações para ser leigo franciscano? Primeiramente, ele entra no grupo. Aí ele vai estudando. Tem a etapa de formação. Como nós temos na vida religiosa, etapa de formação, só que não é enclausurado. Na sua casa mesmo. Tem as reuniões, você vai aspirando a ordem. Você vai lendo, tem um estudo da regra, vendo se é isso que você identifica mesmo, se é isso que vai fazer. Depois você faz os votos. Faz, inclusive, votos, mesmo sendo leigo. E faz a diferença na sociedade no franciscano. Então, primeiro precisa ter. Eu tenho empatia para Francisco. Né? Eu quero aprender um pouco mais sobre ele. E certamente você sabe um pouco sobre ele. E aí você vai aprofundando. Agora, uma coisa é, você entra no grupo, aí ver se você identifica também com a fraternidade. Você vai compor aquela fraternidade. Começa já a seguir a regra desde antes, né? Que desde antes. Você vai estudando, você vai se acostumar. Você não é obrigado a entrar. Mesmo que você tenha interesse, você pode ser um simpatizante. Você entrou lá, teve uns estudos. Não, eu gosto, mas não será pra minha vida. Não é bem a minha identidade, não. O franciscano ele tem que fazer voto de pobreza, alguma coisa assim? Sim, nós fazemos 3 votos. Pobreza, obediência e castidade. Por isso o nosso cordão tem os 3 nós. Né? Pobreza, obediência e castidade. Por isso eu estou aqui em Araguari ainda, né? Porque a ordem deixou eu aqui. Mas um dia eu vou ser transferido, certo? Então, e já estou no 7º ano aqui em Araguari. Teve uma decisão agora de manter o senhor, não teve? Teve, foi o ano passado. O senhor ficou feliz pra caramba, o senhor queria, né? Ficar aqui, né? Pois é, na verdade... ficou feliz que ele é obediente, vai ficar. Ele falou, tudo bem, eu aceito, eu sou obediente. Sim, senhor, muito obrigado. Olha os 2 pontos de vista, né? Então, é interessante, mas quando a gente... É interessante a fraternidade que estamos, como que a gente tem, de certa forma, oportunidade de crescer com o povo de Deus. Muitas vezes a pessoa fala assim, Frei, o senhor vai morar lá, você vai ensinar para fulano. Não, eu vou aprender. Muitas vezes eu vou para o lugar e vou aprender. Então, já morei em Araçatuba, em Franca, em Ribeirão Preto, em Olímpia e agora Araguari. Isso depois de sacerdote, né? E trabalhando na paróquia. Então, tudo indica que eu ficarei em Araguari mais 2 anos e 8 meses. Né? Aí depois... Assim for à vontade. Para onde irei. Se o tio Ró quiser ser franciscano, ele pode mesmo sendo casado? Pode. Aliás, a Ordem Franciscana Secular é geralmente para casado. Tem a Jufra, que é para solteiro. Juventude Franciscana. Ou a FS para casado. Agora, é claro que ele, no caso, vamos supor que ele quer ser. Não, eu quero ser, gostei, quer ser franciscano. Ele vai regularizar também, viu? Que ele falou que ele quer receber algum sacramento. Isso. Vai regularizar e depois, estudando a regra, vai tornar, professar. Ele tem que ser batizado, pelo menos. Tem. É batizado só, né? Tem que fazer a primeira comunhão. Não, eu sei, mas fala assim, batizado pelo menos tem que ser. Não tem como. Batizado já vai o primeiro sacramento. Aí depois regulariza, ele recebe a primeira comunhão, o primeiro sacramento. Oportunidade, ó. E crisma, né? Aí, depois o cabeleiro ele é muito intenso. Se ele entrar, eu tenho certeza que ele vai ser uma boa ovelha. Ele vai ser um franciscano secular. Rapaz, o Miorim, engraçado, viu, Frei? Ele veio pra... Na verdade, a gente se encontrou na semana passada pra gravar alguns episódios.
Oi. E lá em São Paulo ele já tava arrastando a gente pra igreja, sabe? Sério? Arrastando Que mesmo. Sempre. Vamos pra igreja, vamos pra igreja, vamos pra Você igreja. acredita que ele não queria entrar na missa porque tava atrasado? Eu falei, pelo amor de Deus, nunca! A gente chegou atrasado, vai entrar mesmo assim, vocês nunca vão na missa? Acho que não pode entrar atrasado na Pode, igreja, né, mas Frei? pode, evidentemente. Não é ideal. Agora, peraí, Ó, não o Frei, pode eu ou acho não que ele tá pode? Agora discordando. deixa eu ver. Ó, o Deixa Frei eu ver tá o Frei discordando. falar. O Frei Entre discordou. levar eles e não Pode levar eles, ou não o que que você pode? faria? Não pode ir atrasado. Não, Pode, não dá pode. palpite. Ó. O Entre Frei tem... levar Não, eles e não levar eles. O que A que igreja você está acha? sempre de portas abertas. Mesmo que começou a celebração. Mas o ideal da celebração não é chegar atrasado. Sim. É Mas chegar até adiantado. eles estavam, eu queria levar eles. Sei. O que aconteceu é isso. Eu queria levar eles e a gente não teria tempo para levar eles depois. Você acha que a gente deveria ter saído, ter desistido de ir? Porque a ou missa já tinha ser- começado? Então, a gente Já. chegou 10 minutos verdade- atrasado, pra ser mais específico. 15 A gente minutos chegou- A gente atrasado. chegou Não, na a gente hora, chegou, não. só que a hora que a gente chegou, teve que fazer o lance lá de Isso, parar exato. em outro lugar e a gente chegou, a gente teve que estacionar ali. A gente chegou, Sim, a gente Vocês se tava esforçaram para chegar na hora. A Minha gente se pergunta. esforçou pra chegar na hora. Pronto, se esforçou Se esforçou pra chegar na hora. Mas mais do que isso. Ele Mas achou que bem era no certo. meio do caminho eu falei, a gente vai chegar atrasado. Não, e mas antes a aí gente era um não ia. achismo seu. Não era achismo, era Não, certeza. você não sabia que tanto é que a gente chegou na hora. Chegamos. Não, Chegamos. deixa eu te falar. A gente chegou na hora. Se a gente Desculpa, tivesse parado lá, desculpa. decidir entrado, deixado o Eu carro não lá vou junto com discutir o na guarda. frente do Mas Frei. calma, Eu quero que o Frei a volte. Eu questão quero que o Frei é- A volte. a questão- pergunta é: se for atrasado, posso entrar? Pode. Não é ideal. Mas O pode, ideal mais é do que isso. chegar antes. Você acha que eu fiz Ó, errado, Frei? não, Tendo você levado motivou. eles. Você queria mostrar. E você gostou da celebração, mesmo chegando atrasado? Eu adorei. Adorei. Pronto, tá vendo? Que oportunidade ímpar que ele deu pra você. Sim. Ele achou Então, que a não partir era da- pra ele ir por causa disso. Não. A partir de agora você seja pontual. Não era, não era. Aquilo ali era tentação, sabe? Eu senti que ali era como se tivesse uma tentação agindo Gente, nele, Ah, sabe? não, isso, eu sim. não, Assim, eu não consigo, não vai, e, É, e sabe, ele sendo cedendo à tentação. eu não consigo ver, por exemplo, o pessoal faz convite de casamento. Ah, eu coloquei 6h30 porque é 7h, né? Para o pessoal chegar na hora. Por que dessa indisciplina? Por que disso? Sim. Você entendeu? Porque eu vou ter que colocar a hora X Uhum. para que as pessoas cheguem na hora. Não, peraí. É disciplina e caridade. Como eu trabalho na televisão. Se eu chegar 30 segundos depois, eu perdi. Não Sim. vou mais entrar na televisão. Então, semana que vem estou lá na Rede Vida. Na terça-feira. Então, aliás, quer ir junto? Você vai lá. Quero, hein? Quero. Chegar na hora. chega Lascou. na hora. Então a gente chega na hora. Gostou dessa? Gostei. Então, olha como é que a nossa conversa abriu o leque, né? Sim, Graças sim. a Deus. Amém. Como é maravilhoso poder professar a fé e celebrar em comunhão, né? Ô, Frei, tem um superchat vou ler um aí? superchat aqui, aí depois Boa. a gente pode caminhar para uma oração do senhor aqui, Ótimo. pra gente encerrar o episódio. O Tom Jerry, nosso membro aqui do canal, inclusive, virem membro, ajudem o podcast Três Irmãos. Não, Nossa e satisfação é aquela vocês história, aqui. ó. É o que o Frei falou aqui hoje. Seja profundo. Se você for membro, seja igual o Tom Jerry, cara. Vem aqui, participa, interage, dá like, fala. É isso aí, Tom Jerry. Oi, galera. Frei, o senhor acha que o cardeal Sara ou o Pietro Paulin serão nosso papa? Fui seminarista em Aparecida. Bênção para minha mãe Janete e eu, por favor. Deus te abençoe, a você e sua família. Eu vejo o Pietro Parolin foi bastante cotado, né? É muito cotado, mas ele falou anteriormente, esse negócio de ser cotado é mais questão de opiniões assim, humanas, assim, mas eu creio que ele tem condições. Essa é a resposta que eu dou. Condições ele tem. Se a gente Ele é bem fizer, quisto. então, se a gente fizer orações aqui, todos nós, vamos supor, eu tenho alguém que eu acho que vai ser bacana. Se eu ficar fazendo orações pontuais, juntar a galera e fizer, você acha que eu, de alguma forma, vou fazer o Espírito Santo agir para que ele seja o escolhido? Você sozinho, não. Você está colaborando. Não é você que vai Aí fazer. você tem que lembrar que Você forma a corrente toda a dessa. igreja está orando Exato. nesse momento. Toda a igreja. É verdade, tem Toda a muita igreja. gente. E que bom que você quer rezar. Uhum. Que bom que então eu oriento meu irmão que continue em oração, para que de fato a igreja seja iluminada e Sim. tenha Papa ungido. Ô Frei, uma última pergunta. Depois que o Papa foi escolhido,
Se a gente tiver movimentos igual teve no Papa anterior, de pessoas rejeitando o Papa, falando que não é Papa, coisa do tipo, esse movimento sede vacantista que a gente teve, qual é o problema para esses católicos? Não tem resposta objetiva. Esse é elemento para reflexão. Se continuar assim, eu digo, elemento para reflexão, a gente até chora junto. E isso pode acontecer? Pode. Porque existem várias manifestações. Como eu disse, nós mesmos que estamos seguros em nossa fé, às vezes nós ficamos superficial. Então essa polarização entre nós buscamos, só vamos conseguir ter a unidade, repito, respeitando a polaridade. Então, mesmo que pode ser que hoje a pessoa tenha resistência, mas no amanhã ela vai ter consciência, vai se formar, vai até pedir perdão, vai estar em comunhão. É um processo humano. Eu não imaginava que nós íamos chegar numa época onde tinha uma polarização dentro da igreja. Mas agora eu não sou um alienado. Reconheço que isso existe, mas existe uma igreja viva, mas existe a atuação de Jesus Cristo em nossas vidas, mas existe uma igreja que trabalha, uma igreja orante, uma igreja suplicante, uma igreja que serve, uma igreja que a diaconia faz parte dela. Meu Deus do céu, eu estou dizendo isso, eu sou de uma igreja dedicada a Nossa Senhora de Fátima, um exército trabalhando já para mobilizar, não é só festa no sentido de ter alguma coisa, mas de ser essa igreja tão viva, pessoas com braço estendido, oferecendo, prontificando, pessoas de todos os níveis, sentando no mesmo ambiente, desde o pobrezinho, aquele que tem mais condições. O que é isso? Não é a igreja de Jesus Cristo? Isso é uma igreja de Jesus Cristo. Então, a igreja de Jesus Cristo, ninguém acaba com ela. Ninguém acaba. Então, tendo pessoas assim, olha, meu Deus do céu, quando eu vi na sua família, tem filho que você imaginava que seria de outro jeito, mas é seu filho. Mas é seu filho. Rezemos. Né? Vamos lá. Até fazer uma oração para nós, Frei. Eu quero agradecer imensamente a Deus a oportunidade de estar aqui, pedir muito para vocês, para que vocês continuem sendo instrumento, onde pessoas portadoras da graça